Bom dia, é com muito prazer que hoje estamos aqui na segunda edição do workshop Mulheres Sustentando Mulheres. Meu nome é Letícia Paulo, sou empresária, trabalho na área do atendimento humanizado, vendas e experiência do cliente e hoje, como mestre de cerimônia deste grande evento, estou para apresentar o programa e fazer com que cada mulher sinta-se confortável na sua vida pessoal, emocional, financeira, assim como os cuidados que a mulher deve ter. Mulher, quem cuida de ti? Por que é que vocês decidiram trazer esse tema? O projeto Mulheres Sustentando Mulheres é importante realçar que surge na experiência individual, eu enquanto a pessoa na qual Deus confiou essa grande responsabilidade de lançar este projeto que de facto tem como grande objetivo levantar outras mulheres, transformar vidas. Tivemos a primeira edição, isto no ano passado, no dia 22 de fevereiro, e hoje, dia 4 de julho, estamos a realizar, pela graça de Deus, a nossa segunda edição, que tem como tema Mulher Quem Cuida de Ti, Mulher Quem Cuida de Ti, a saúde emocional, diante da submissão, da fé e das exigências sociais. Se caíres, Jesus levanta. Se estiveres doente, Jesus é. Bem-vindos a esta manhã de sábado. É o segundo evento, segunda edição do evento Mulheres Suportando Mulheres. Antes de começarmos, para passarmos para o nosso evento, eu irei fazer uma pergunta individual. Quem cuida de ti, mulher? Quem cuida de ti quando você precisa de alguma ajuda? Quando você precisa sentir-se acompanhada? Quando você precisa sentir-se, algumas vezes, mais mulher? Quem cuida de nós? Quantas mulheres aqui conseguem lembrar-se de quem alguma vez marcou a sua história? Pode ser a nossa mãe, que muito faz por nós. Quantas mulheres aqui conseguem reconhecer uma outra mulher, o trabalho de uma outra mulher? Pode ser uma irmã, uma amiga, uma colega, até muitas vezes as nossas mentoras. Nós temos mentoras. Então, é importante que na nossa vida exista uma mulher que nós possamos confiar e acreditar que juntas iremos crescer para o nosso propósito. E é nessa essência que nós nos reunimos hoje para percebermos que também precisamos de ser bem cuidadas. Mulher, quem cuida de você? Quem cuida de mim? Quando eu estou a resolver todos os problemas, quem olha para mim e tenta resolver, dá-me o braço, dá-me a mão para caminharmos juntos. Em um país em que milhares de mulheres estão a desenvolver, estamos a viver uma fase em que todas nós estamos a correr porque precisamos alcançar o nosso maior potencial. E depois, quem cuida de você? Quando você tenta resolver ser a super mulher de todo mundo, conseguimos sempre ajudar todo mundo. E nós temos que ser boas mães, boas mulheres, boas colegas, boas amigas e no final das contas ninguém mais cuida de nós. Para o momento que eu não estava à espera. Bom, o evento não é de homens. E estamos aqui presentes alguns. Estamos aqui muito bem vestidos, mas elas estão muito mais. Não delas. Mas é o momento delas com um título, um subtítulo que nos deve fazer não só pensar e querer vir, mas depois de saírem daqui, fofocar mesmo, pipocar. E o título é, vou aqui me dirigir.
mulher. Ou seja, é para ti, mulher. Quem cuida de ti? Como a apresentadora fez. Eu lembrei-me, quem cuida de mim? É complicado. Há 98 meses que eu vivo sozinho. Quando estou doente, é difícil. Mas para vocês que nasceram com sexto sentido, nasceram com qualidades que nós homens não temos, nós, homens de género masculino, não homens com H grande, em que vocês já nasceram predispostas, tiveram uma educação de cuidar até dos irmãos e das irmãs mais novas, do agregado familiar, que vos foi dando o quê? Responsabilidades do lar, consoante vocês iam crescendo com o tempo. Lavar a roupa, a cozinha, vocês próprias. Às vezes quem vive em ambientes de quintal, até os próprios vizinhos mais pequenos. E depois tem um subtítulo que é a saúde emocional da mulher por trás da submissão. E submissão não é escrava. É uma mulher de luto. Como no caso dos nós homens, devíamos ter como perfil, como modelo. Quem conhece bem aqui a Bíblia dos homens? Ninguém. Um homem de Efésios. Um homem íntegro, caráter. Submissão como uma mulher de Ruth. Auxiliadora do homem, do lar, do trabalho, da vizinhança, do resto da família, em casa, na parentela, como também fala Deus com Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, porque às vezes esse ambiente é tóxico, e só assim que tu consegues ser o pai das nações, da fé. Ontem foi o dia de São Tomé. O homem, um dos 12, que só acreditou quando viu as chagas de Jesus, os pregos que foi pregado na cruz. Aquilo que não se vê, aquilo que se acredita sem se ver. Aquilo que não é preciso ir para ver se aquilo existe. Aquilo é assim. E o mais importante, eu penso que este não é só o final, mas é aquilo que realmente vos deve ter trazido aqui. As exigências sociais. Tu tens que engravidar, só tens um filho, não nos vais dar mais netos, não nos vais dar mais sobrinhos, não te vejo como um homem, não namoras com quem? Será que tu também gostas de homens? Será que tu não vais sair de casa e tens 30, 35, 40 anos, não sais de casa? Entre tantas outras exigências, como arranjar emprego, acabar a licenciatura, o ensino médio, o mestrado, a pós-graduação, aqueles tratamentos de saúde que não acabas, não começas. Tudo isso, tanto dentro de casa, como fora de casa. E tem outra coisa que eu tenho muito falado na informalidade. Ainda estava ali a falar com as senhoras da NutriBody sobre isso. Eu queria pedir muito à organização que reconsiderasse que as entidades que estão aqui reconsiderar. Estou aqui a ver se ponho umas cunhas. É que se pudessem vender os produtos que têm aqui. Eu quero comprar algumas coisas, mas só me disseram que só podem fazer publicidade. Eu acho que a vida já está tão difícil para todos. Já que vieram aqui e investiram. Se pudessem vender, quem quer comprar, se pudesse ser isso. E deixo aqui a consideração. Tenham acesso. O nosso tema é saúde emocional da mulher por detrás da submissão, da fé e das exigências sociais. E vamos exatamente entender como podemos olhar para a saúde emocional da mulher. Saúde emocional, equilíbrio e bem-estar. Um convite para a transformação interior. Este é o convite de hoje para todas as mulheres, todos os homens que de forma especial atenderam ao meu convite. Quero já agradecer a todos os rapazes que cá estão. Meu muito obrigada a todos vocês. Mulher, só uma palma para os rapazes. Eles cá estão para honrar-nos com a sua linda e magnífica presença e nós somos muito gratificantes a todos os rapazes que estão aqui. Obrigada. Continuando,
Luísa Anteca, conforme já se falou, e já não vou falar muito de mim, não é sobre mim, é sobre Deus, é sobre aquilo que vai acontecer aqui. Mas eu sou a Luísa Anteca, psicóloga clínica, atualmente chefe do GAP, isto na Access Bank e na SPAS Grupo. Trabalho então atuando na psicoterapia, avaliação e diagnóstico e estudo de personalidade. E sei que muita gente já sabe alguma coisa sobre mim. Vamos tentar aqui economizar o nosso tempo. Saúde emocional da mulher. A saúde emocional da mulher é um pilar fundamental numa sociedade. Uma mulher que está bem emocionalmente é uma mulher que consegue cuidar, consegue proteger, consegue amar. E uma mulher que não está bem emocionalmente é um perigo para a sociedade. Uma mulher que não está bem emocionalmente é uma família destruída. Uma mulher que não está bem emocionalmente é uma família sem este fator aqui, pilar. Portanto, é muito importante olharmos e compreendermos como estamos emocionalmente. Como está a nossa saúde emocional? Como lidou com as exigências, com a submissão, com a fé? É um pilar fundamental para o equilíbrio da família, da sociedade e das suas próprias realizações pessoais. Quando uma mulher está emocionalmente saudável, pensa com clareza, toma melhores decisões e enfrenta os desafios da vida com mais resiliência e propósito. Quer dizer que quando uma mulher não está bem emocionalmente, ela tem sim dificuldade em enfrentar e entender qual é o seu propósito de vida. E nós estamos exatamente aqui para compreendermos mais um pouquinho sobre o propósito, a essência e o bem-estar da mulher. O que é saúde emocional? Esta é a pergunta e a situação que de facto nos traz aqui hoje. Quando falamos da saúde emocional da mulher, é a capacidade que o indivíduo tem de reconhecer, nomear as suas emoções. Eu preciso ter a capacidade de reconhecer em que estado eu me encontro, que tipo de sentimento estou a expressar, o que é que eu estou a sentir. Estou feliz? Estou triste? É importante termos esta capacidade, porque muitos de nós enfrentamos problemas, passamos por situações sem exatamente compreendermos o que é que eu estou a sentir. E eu vou me afundar nessa angústia, nesta emoção, neste problema, sem exatamente entender o que é que está a abalar a minha fé, o que é que está a perturbar a minha mente, o que é que está a roubar a minha paz interior. Eu não consigo nomear. Quando eu não consigo dar um nome ao que eu sinto, então não estou bem. E eu preciso exatamente de ajuda. Porque eu me sinto mal, mas não sei o porquê que eu me sinto mal. Eu me sinto cansada, já não quero viver, já não tenho prazer pela vida, mas eu não sei os verdadeiros motivos que me levam a sentir-se desse jeito. Então eu preciso exatamente de ajuda para compreender e gerenciar as minhas emoções da maneira mais ideal. De forma equilibrada e consciente, não se trata de ausência de dificuldades, mas sim de saber navegar por elas com sabedoria. Quando tu tens esse equilíbrio emocional, tu tens a maior capacidade de navegar nos teus problemas. Todos nós temos problemas, mas há quem consegue levar de forma mais leve, porque ela consegue compreender e olhar que este é o problema, mas não é maior que eu. É um problema que eu tenho sim capacidade para olhar e ir à busca de estratégias para enfrentar este mesmo problema que está a afligir a minha vida. Portanto, a saúde emocional é tão fundamental que ela vem nos apresentar aqui 4 bases cruciais para que de facto possamos mantê-la. E encontramos aqui
autoconsciência, a capacidade de reconhecer e nomear as suas próprias emoções com clareza. Eu preciso ter clareza ao nomear as minhas emoções. Depois temos a segunda base, estabilidade psicológica. E hoje todo mundo quer falar sobre estabilidade psicológica. Hoje nós vamos num vídeo, TikTok, em uma outra rede social, nós encontramos sempre alguém a falar sobre estabilidade psicológica, sobre estabilidade emocional. Mas é como tudo, nem sempre quem tem informação tem conhecimento. E hoje todo mundo quer falar de forma muito bonita, quer ser aquele que vai cuidar da sua mente. Mas será que você está a confiar o cuidado da tua saúde emocional em alguém que de facto tem bases para poder ajudar-te? Porque hoje queremos ouvir tudo. E excessos de informações está a adoecer as nossas mentes. Hoje nós não conseguimos infiltrar, nós não conseguimos selecionar o que de facto vale e o que não vale. Nós deixamos os nossos ouvidos para tudo e para todos. E deste jeito, querendo ou não, estamos a nos matar aos poucos. Estamos a deixar de nos priorizar. Estamos a deixar de cuidar exatamente daquilo que é fundamental, a nossa mente. E nós somos o que pensamos. E o excesso de informação, a informação que você vai selecionar para fazer parte da tua vida, vai exatamente definir quem você é. O que é que tu priorizas? Quem tu dás, emprestas os teus ouvidos? Quem é essa pessoa? Conheces? Sabes as suas raízes? Hoje todo mundo nos motiva. Hoje todo mundo quero seguir a fulana, quero seguir o fulano. Mas qual é a essência desta pessoa? Hoje todo mundo é conselheiro, hoje todo mundo é um orientador. Mas será que esta pessoa de facto tem bases? Tem uma trajetória para fazer parte ou para ser esta pessoa que te vai orientar na vida? Hoje tudo é muito bonitinho. E de facto, por ser tudo muito bonitinho, estamos a morrer. O que estás a passar, mulher? Nós não precisamos viver assim. No contexto laboral, então, só Deus. Se a colega parecer bonita, cheirosa, não sei porque ela também está com o chefe. Mas tens noção do que estás a dizer? Tens noção do impacto desta tua fala pode causar na vida desta pessoa? Tens noção de como estás a desconstruir a imagem desta pessoa? O que é que estás a passar? Nós mulheres não conseguimos nos abraçar com leveza. Nós mulheres não conseguimos olhar para outra mulher e dizer: de facto, estás bonita. És linda. Parece que há uma barreira. Parece que há um empecilho, uma carga muito negativa que opera nas relações e que faz com que as mulheres não tenham essa leveza em transbordar para outras mulheres. E essas relações, de facto, podem construir vínculos baseados em respeito e, acima de tudo, você recebe e você dá. Há essa essência com muita leveza. E o dar nem sempre vai ser financeiro. Um abraço. Vocês não têm noção do poder de um abraço. Vocês não têm noção do poder de uma palavra especial. São muitas mulheres que infelizmente nunca tiveram o privilégio de ouvir de outra mulher. É especial. Espalhamos tanta mágoa, tanta dureza, e tudo fica muito pesado quando na verdade nós as mulheres poderíamos deixar as coisas muito mais leves. E é exatamente sobre isso. Os planos para garantirmos que o nosso emocional esteja bem. É ser uma pessoa livre.
é amar-se e amar o teu próximo como a ti mesmo. É o segredo. É segredo. Não se tem muita coisa, não se tem muitas teorias, não se tem muita... Hoje queremos dar muitas fórmulas para ser, para fazer. Por vezes está numa palavra tão pequena, mas muito poderosa. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Saber olhar ao teu próximo, saber olhar à tua irmã. Hoje ninguém quer olhar para ninguém. Queremos nos olhar. Me olho de manhã, me olho de tarde, me olho de noite. Eu. Oh Deus. Eu. Até quando você? E a submissão não é sobre nós. O mais profundo é que a submissão remete ao servir. O empoderamento que nós falamos, empoderamento feminino, o empoderamento da mulher não é sobre nós. Uma mulher empoderada não é aquela que tem tudo, onde chegou, tem que chamar a atenção. Não, uma mulher empoderada é aquela que sabe transbordar. É aquela que sabe dar com muita leveza às outras mulheres. Isto é empoderamento. Isto é empoderamento. Uma mulher empoderada é aquela que levanta outras mulheres. É aquela que tem capacidade de olhar para a outra e compreender qual é o momento que ela está a viver e dar o seu apoio. Saber abraçar, ouvi-la sem julgamento. Isto é empoderamento. Também não. Essa aqui. Essa do outro ali. Vou cantar, né? And as it was, the secret card the devil played, and the police alarm, but you really be careful, risk to you are. And I saw a man lotion, could you end and the victim march, leave it down to you. Hallelujah, 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 hallelujah. Quel che normasse sempre l'amore, non viene nella ubissione, che teniamo la memoria dell'alma pura, y que Dios nos proteja de un mal final, y que un día possamos ordenar la paz, y no habrá miseria alguna, y
E eu disse, ainda nem vou chegar agora lá na próxima edição. Mas Deus disse, estarás lá. E aqui estou. Preparei chapa de papel, escrevi já muitas coisas. Hoje da madrugada, eu quando dormi, hoje foi uma semana muito tensa para mim. E quando eu dormi quase 2 da manhã. E aí por volta das 3 ou 4, Deus disse, levanta. Vou dizer até o sono. Ele disse, aqueles 2 papéis aí que acabaste de se preparar, não quero aqueles papéis. Eu quero que você fale de você. Eu quero que você conte o seu testemunho. E eu disse, não, eu não quero falar da minha vida. A doutora há pouco tempo disse, olha, tinha uma mulher que foi ter com ela e parecia já tal dita puxa, não é? E eu disse, não, também não quero começar a explicar muitas minhas coisas, para não começar a viver. Ele disse, fale de você. E eu disse, obrigada a Deus, eu vou fazer aquilo que o Senhor mandar. Doutora, eu lembrei de si, porque a vez passada a doutora disse, quando me disseram para falar, eu falei, vou falar o quê? Vou falar de mim. Para não me acusar que falei de alguém aqui. Então vou falar de mim. Manquenda Moisés é o meu nome. Mas hoje eu sou Marques Moisés. Por quê? Porque foram muitas lutas. Foram muitas batalhas. E todas elas vencidas em Cristo Jesus. Então Deus disse, teu nome já não é Manquenda, mas é Marques, para a honra e glória de Deus. E aqui estou. Pressão social. O meu pai, se me permita, pelo respeito, que foi o homem que aqui esteve representado por vários homens, disse assim, a pressão social. Eu disse, já tinhas que ter, já tinhas que ser, já tinha nos leva nos precipícios. O que é? Já devias ter filho. Oh Deus! Mas o filho, nada. E ontem Deus levou-me num vídeo. Não te deixaram, não é porque você não tem filho. Te deixaram porque queriam te deixar. Porque quando te conquistaram, não te conquistaram pelos filhos. Então te deixaram porque queriam te deixar. Eu disse, Deus, te vestir mais grave. A pressão social nos aprisiona. Mulheres não têm noção de quantas palavras um dia disseste a alguém que matou essa pessoa. Tu estás ciente de que nunca mataste ninguém, porque nunca seguraste um ferro, nunca seguraste uma pistola, nunca seguraste uma garrafa. Mas as tuas palavras já matou muita gente. Quantas pessoas queriam me matar? Então estudaste tanto para quê? O teu dinheiro vais fazer com ele o quê? Todos os dias de manhã, acordo 4 da manhã. Para quem tem filho, acorda 4 da manhã para fazer o quê? Vai trabalhar para ter esse dinheiro para sustentar quem? E eu. E eu. O meu dinheiro vou fazer o quê, Deus? Vou comprar o quê? Já houve pessoas que disseram assim, ela veste bem porque não tem filho. Quero se esticar porque não tem filho.
Preocupa-te em fazer filho. Ninguém deixa de fazer porque quer mesmo só deixar de fazer. Mentira. É mentira. A sociedade não sabe muitas das vezes o que aquela mulher linda passa. A tua amiga às vezes não sabe o que aquela mulher passa. E eu comecei a dizer: Deus, estou aqui. O que vem à mente da tia Isa quando ouve o tema ou quando ouviu o tema Mulher, quem cuida de ti? O que é que logo chamou-lhe a atenção? Vou começar por cumprimentar, não cumprimento ainda ninguém. Eu vou trabalhar. Eu sou a tia Isa. O que me veio à mente, veio à mente, né, e tenho que agradecer a minha filha Luísa, é que foi sempre um tema que eu lutei muito, sempre em relação só um bocadinho contra as competições e essas coisas de que o homem era mais inteligente que a mulher, etc. Foi sempre uma luta minha e cheguei a fazer um bocadinho essa demonstração de pôr vários cérebros assim em cima de uma mesa e podia perguntar a 20 e tal jovens que estavam lá: aqui vamos lá qual é o cérebro da mulher e qual é o cérebro do homem. Eles ficaram todos a olhar, claro que. Então eu disse: não, cada um nesta vida terrestre, as pessoas a querer, temos que ser nós. Temos que fazer por nós. Senão caímos, e vou falar muito sério porque eu sou mentora português, se não caímos, sim, na depressão e ansiedade. Porque muitas vezes queremos fazer para nos sentir. Vão me sentir. E quem me conhece sabe que eu uso muito essa frase. Muitas vezes não vão te sentir, vais se sentir sozinho. Então se sentir vai te criar frustração. O teu querer para ti. Eu tenho que olhar para o espelho, e falou-se muito do espelho aqui. Eu me amar, eu gostar. Eu tenho uma dinâmica, tudo que eu for falar, respeitando a religião, todo mundo aqui, não é sobre religião, sobre Deus, eu vou falar de Deus. Porque eu emagreci mais de 20 quilos lá atrás. Alguém está a conhecer agora, quando eu me converti, depois de algumas coisas que eu fui passando, eu emagreci, Deus disse que já não vou voltar. E às vezes o Espírito Santo manda vir para o espelho. O Espírito Santo fala. Manda-me para o espelho, às vezes eu estou. As minhas coleguinhas, quando eu respeito o seu dinheiro, perguntam: gostas do que vês? E eu gosto do que vejo. Independentemente de qualquer elogio, de qualquer pessoa, eu sou a primeira pessoa a gostar. Eu me gosto. Então, por isso que eu não sou manipulada. E quando eu sair para ir a determinados lugares, eu me visto para mim, não para disputa. Vão me sentir, vai se sentir sozinha. Vai ficar esta frase é boa. É só para me sentir. Exatamente, vai se sentir sozinha. E é sozinha mesmo. Porque assim, muitas vezes tem encontros, tem eventos magníficos, com muitas chaves. Mas as pessoas ficam preocupadas em preparar roupa porque, quando eu entrar naquela sala vão me ver. Não, prepara a tua mente. Abra a tua mente e o teu espírito para você receber o que for dito naquele lugar, para você aprender. Ela vai ficar mais preocupada se estão olhando no sapato, se estão olhando na peruca, na roupa. Não, presta atenção no que você tem ouvido. Porque Deus é aquele que prepara a atmosfera, prepara cenários para te catapultar para outros níveis. Então não pode ser só enchente, toda hora está preocupado. Não. Vamos nos amar primeiro. Vamos trabalhar aqui dentro. Vamos nos aceitar primeiro. Porque senão eles vão falar: não sou bonita. Eu não sou bonita. Desculpa. Não está ganho. Não, exatamente. Nós somos o que Deus disse que nós somos. E qualquer dúvida, Jeremias, uma palavra de Deus diz: Jeremias, eu te conheço, te conheci antes que te formasse no ventre da tua mãe. Então alguma coisa corrói, alguma coisa não bate certo. Pergunta a Deus: Senhor, quem eu sou? Eu fiz isso. Para eu ser essa mulher, hoje me considero uma mulher de impacto, e assim embaixo, eu perguntei a Deus: Senhor, quem eu sou? O que eu nasci para ser? É importante essa pergunta. Para mim, eu dizia: se viver só
dia acordar, trabalhar e voltar. Senhor, se viver só isso eu não quero. Me revela quem eu sou. Isso eu que diz uma parte desse placar que diz assim, a submissão, que também é assumir a sua missão. Qual é a minha missão? Foi uma resposta de Deus para mim, porque foi uma fase um pouco turbulenta, de dúvida, incerteza, mas Deus certamente toca sempre o coração das pessoas para dar a resposta nos nossos planos, nos nossos projetos, quando descansamos e confiamos em Deus. E uma agenda. Agenda, porque a vida é feita de planos, a vida precisa ser programada. O tempo passa muito rápido e nós precisamos exatamente ter este elemento crucial, que é a programação de tudo quanto nós queremos fazer para termos êxito e sucesso. E o que eu lhe desejo é sucesso, êxito e, acima de tudo, não vais falhar porque terás Deus na tua caminhada. Tem muito poder, tem mesmo muito poder. E infelizmente, por causa desses mitos, acabamos por muitas vezes negligenciar a nossa saúde. Pessoas negam fazer tratamentos adequados para a cura de problemas, de doenças, baseadas em mitos, porque estão a insistir nos mitos. E então, sim, vidas se perdem por causa dessa negligência. Então, é importante termos em atenção aos mitos na saúde e sobre a saúde. Quando estamos a falar da higiene íntima, e essas coisas assim, já viu que são filhos, essas forças, estamos a falar de mitos, às vezes já estão estranhos. Então, nós estamos a falar sobre a higiene íntima. Higienizar é o quê? É o ato de limpar, é o ato de higienizar, lavar, isso, ou seja, nesse caso, a nossa zona íntima. É um cuidado que deve ser diário para prevenirmos doenças. Mas, quando estamos a falar sobre a higiene íntima, é muito importante o quê? O autoconhecimento. E quando falo do autoconhecimento, o que é? É nós conhecermos o nosso corpo. Noto, porque parece uma coisa muito simples, mas nós não sabemos como é que é o nosso corpo. Então, por isso é que temos aí essas imagens que vou passar também para vocês, aqui para esse lado e aqui para este lado. Trouxe aí os modelos, vão passando. Então, o nosso aparelho reprodutor, nós temos a parte externa e temos a parte interna. Externo é tudo aquilo que nós conseguimos visualizar. Se nós pusermos um espelho aqui, assim, é o que nós vamos ver. Que
que é a nossa vulva, que tem os modelos a mudar. É a vulva, onde nós temos os pelos, temos os grandes, pequenos lábios, temos o clítoris, que é o lubraveira, temos o introito, ou seja, o orifício vaginal. Então, isso é a parte externa. Desse workshop que está acontecendo, já vai na sua segunda edição, que nos trazem o tema Mulher, quem cuida de ti? Por que é que vocês decidiram trazer esse tema? O projeto Mulheres Suportando Mulheres é importante realçar que surge na experiência individual, eu enquanto a pessoa na qual Deus confiou essa grande responsabilidade de lançar este projeto que de facto tem como grande objetivo levantar outras mulheres, transformar vidas. Tivemos a primeira edição disto no ano passado, no dia 22 de fevereiro, e hoje, dia 4 de julho, estamos a realizar, pela graça de Deus, a nossa segunda edição, que tem como tema Mulher, quem cuida de ti, diante ou então, Mulher, quem cuida de ti, a saúde emocional, diante da submissão, da fé e das exigências sociais. Este tema surge atendendo várias dificuldades, desafios que as mulheres têm de vivenciar nos tempos atuais. Infelizmente, são muitas as mulheres que sofrem emocionalmente, carregam peso, cargas emocionais e não se sentem apoiadas nem abraçadas. Então o projeto vem exatamente para levar paz interior, esta paz espiritual, esta paz emocional, confortar as mulheres, e pela graça de Deus temos tido muitos apoios, pois embora é importante dizer que ainda estamos abertos, não é, para quem queira apoiar este projeto que tem como objetivo impactar, transformar vidas, transformar mentalidades. E esta edição com o tema Mulher, quem cuida de ti, porque as mulheres tendem a sentir-se muito vulneráveis nos tempos atuais e acaba por causar uma certa fragilidade, e as mulheres tendem a buscar apoio, suporte, na maioria das vezes em lugares onde na verdade não é um suporte, não é um apoio, e acabam por afundar-se ainda mais nas suas mágoas, traumas, decepções, entre outras situações. Então hoje trazemos aqui um painel que de facto tem mulheres que inspiram, mulheres que transformam e, acima de tudo, mulheres que de facto suportam outras mulheres. Estamos aqui conversando, aprendendo, transformando-se por intermédio de conhecimento, troca, partilha, abraços, fortalecimento, de facto vale muito, porque estamos numa sociedade muito pesada, onde tudo é muito pesado, e nós mulheres precisamos transbordar leveza, amor, paz e, acima de tudo, cumprir propósitos. E aqui estou eu, Luísa Anteca, junto de outras mulheres que de facto apoiam, abraçam esse projeto, cumprindo o propósito para impactar vidas. Ok, falou muito bem das mulheres que estão aqui reunidas, muitas mulheres que não é uma tarefa muito fácil. Como é que vocês olham para isso, reunindo aqui mulheres com vários tipos de pensamentos, vocês acabam atingir os objetivos? De facto tem sido um desafio grande para mim, enquanto a visionária do projeto, mas também tem sido um desafio satisfatório, porque eu sou fruto do suporte de outras mulheres, mulheres que olharam para mim e decidiram abraçar-me, apoiar-me, acolher-me. Daí sim, eu acredito que quando estamos unidas, quando lutamos pela mesma causa, nós podemos impactar vidas, transformar mentes e, acima de tudo, transbordar leveza. Então tem sido sim um desafio, mas quando se tem Deus em frente, Deus tem se encarregado de trazer pessoas, agentes do destino, pessoas que abraçam esse projeto, pessoas que dão o seu máximo para que de facto esse projeto chegue no coração de quem precisa viver a transformação. A maior preocupação das mulheres quando estão reunidas, o que elas mais queixam?
São várias as queixas prioritárias, mas entre elas podemos aqui mencionar o esgotamento emocional e, por outra, o imediatismo. E nós temos lutado a trabalhar isso na vida de muitas mulheres. O esgotamento emocional, que sobre a exigência social. Estamos numa sociedade onde a sociedade faz uma certa pressão sobre nós. Temos de ter. Você já tem 22 anos, ainda não alcançaste, ainda não tens filho, ainda não tens carro, ainda não tens casa. Isso, querendo ou não, acaba por causar um esgotamento e levar a pessoa ao imediatismo. Portanto, se não tiver uma certa orientação, direcionamento, esta pessoa pode sim cometer erros. Daí surge o projeto para orientar, apoiar, ajudar, compreender as verdadeiras causas que levam as mulheres a caírem em depressão, ansiedade, como também o esgotamento e perder a sua identidade, porque nós trabalhamos também aqui o fator identidade, personalidade. A mulher deve sim conhecer-se, saber exatamente qual é o seu objetivo de vida, lutar por aquilo que ela acredita e dentro daquilo que são as nossas experiências, nós passamos isso com muita convicção, com muita certeza, porque nós acreditamos que quando nos conhecemos, nós vencemos. Sim, senhora, muito obrigada. Obrigada. Mas tu achas que eu te parei para isso? Uau! Eu fiquei... não tinha atingido onde ela tinha atingido. Mas eu sentia na minha alma que era isso que eu queria fazer e era isso que eu queria ser. Então, aquilo era cascar, todos os dias. Essa miúda quer mexer a bunda. Essa miúda é maluca. Quer se transformar em quê? Meus amores, não frustrem os vossos... Súria, por favor. Eu não tenho milhões para transferir nas vossas contas, mas todos os dias que eu dobro meu joelho nas minhas orações, eu peço com que Deus vos abençoe, vos abençoe, vos abençoe, porque nos tempos atuais encontrar de facto mulheres que abraçam uma visão de outra mulher é um desafio grande. E eu tenho essas mulheres que de facto acreditaram nesta meninazinha. Eu lembro-me que quando eu ia aos programas Sexto Sentido, e uma vez, sabe, você ouve sempre comentários, né? E eu ouvia, a tia Dina é muito dura, a tia Dina assando cozido, a tia Dina... E, sabe, mas foi tão leve, fluiu de uma forma que quando temos Deus, Deus certamente vai alinhar os nossos propósitos. E foi mesmo diferente. E até hoje tem sido uma grande bênção. Tia Dina, muito obrigada por fazer parte da minha vida. Era uma menininha do nada, estudante de psicologia, e assim acreditou em mim. Olharam para mim e não vacilaram. E até hoje tem feito parte deste crescimento, desta mulher que eu sou hoje. A dama Mima, que entrou naquela sala, viu uma menina aí sentada, e logo que ela olhou para mim, ela disse: eu vou te abraçar. Não fiquem ansiosas. Acho que é melhor Foi feito com muito amor. A minha estante vai ficar linda. Estamos de honra, estamos bastante agraciada, tá? Muito obrigada. Nada mesmo por estar sempre aqui disponível para apoiar. Traga meu primeiro. Ela já vai para o seu sentido na próxima semana. Ouviu, né? Tá aí, ela já ouviu.
a nossa tia, a tia do coração de muitos angolanos e com certeza continuará a ser, porque a tia Dina é muito especial para mim e acredito que também será para muita gente. Mas hoje nós queremos saber como é que foi o evento, o que achou, qual é a mensagem que pode deixar para muitas mulheres e de uma forma geral para os angolanos em si mesmo. Olha, muito obrigada pelo convite, a doutora Luísa e toda a organização. É a segunda vez que eu participo neste evento e depois ter aquela honra de encerrar digamos que o painel é uma responsabilidade. Para mim foi muito bom por tudo aquilo que eu aprendi com as outras preleitoras, todo o clima da sala, pessoas que não rodaram pé, que estavam aqui do corpo e alma, mas a mensagem que eu deixo ficar é exatamente isso. Apostem no autoconhecimento e tentem, por favor, não viver vidas alheias. Vivam a vossa própria vida, porque quando nós vivemos a nossa vida, aquela vida que Deus nos colocou, nos deu, nós somos pessoas mais felizes, morremos felizes, porque vivemos o nosso propósito e isso é bom, porque nós estamos aqui para servir. E se pudermos servir com paixão, com dedicação, com humildade, meu Deus, o caminho certo é o céu. E com certeza a melhor forma é assumirmos a nossa verdadeira identidade. Exatamente. Vamos assumir a nossa própria identidade, porque isso vai fazer de nós pessoas autênticas e isso é bom. Então assumirmos a nossa verdadeira identidade para sermos pessoas autênticas. Obrigada. Muito obrigada.